pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre a lei da atração. Então se liga no conteúdo, curte, compartilha, deixa suas mensagens, inscrevam-se no canal e ativa o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que são geralmente os dias que a gente compartilha vídeo novo. E desde já, meu muito obrigada. Obrigada também, profunda gratidão a todos vocês que já estão inscritos no canal, que já têm assistido os vídeos. É muito importante pra mim, não só pra massagear o ego, mas que o ego também, não dá pra desconsiderar totalmente o ego, mas tem que estar sempre olhando se é uma armadilha do ego ou se é realmente genuína essa satisfação. E no meu caso, óbvio, eu sou humana, então tem um pouquinho de ego, né? As pessoas estão me assistindo. Mais do que isso, tá alinhado com a minha missão de vida e saber que talvez a mensagem que eu tenho aqui para passar, que são ideias, opiniões, talvez faça sentido para algumas pessoas, e isso é muito satisfatório para mim. Então, obrigada pela confiança e pelo suporte também, de coração. Gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma coisa que eu ouço muito aqui, eu acredito que no Brasil também tá na moda, esteja na moda, que é a história da toxic masculinity, como é que se diz? Masculinidade tóxica. Eu não vou entrar na parte do feminismo, apesar de eu ser uma feminista. Eu acho que feminismo é bom para todo mundo, para homens também, que as mulheres que se empoderam, que fazem o que querem, que têm liberdade, que têm autoconfiança, que têm o poder de fazer as escolhas na própria vida, elas são mais felizes e isso vai impactar a sociedade como um todo e os homens também. Isso é uma história. Mas o que eu venho falar aqui hoje é de um outro lado da masculinidade, que é o lado do homem ser cuidador, do homem ser protetor, do homem ter esse papel de homem, não no sentido machista da palavra. Pra mim isso é muito importante, gente, porque eu sempre fui uma mulher que se considerou super independente, tinha na realidade uma proteção, usava uma barreira, uma máscara para justificar que não precisava de homem. Então eu sempre me identifiquei muito com essa identidade de independência, de poder ser dona do meu nariz. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo, meu pai me dizia quando eu era criança, não dizia, era uma frase assim que estava sempre presente, que é, ela pensa que se governa. Então eu sempre pensava assim, mas eu vou me governar. Então, na primeira oportunidade que eu tive de dizer pra mim mesma, eu me governo, eu agarrei a oportunidade com as duas mãos. E isso ficou muito impregnado, muito enraizado no meu subconsciente, então eu criei esse mecanismo de defesa, na realidade, que é de ser independente e não aceitar ajuda. Mas, gente, no DNA do homem, ele tem isso faz parte, isso é pré-histórico, inclusive, né? Do homem proteger e cuidar. E não significa que nós somos super delicadas, somos super sensíveis e não podemos dar conta de nos cuidarmos nós mesmas. Significa que é uma característica, talvez social, mas talvez do DNA realmente masculino, de ser o cuidador. Lembrando aqui que eu acredito que eu sou uma mulher que tem um lado masculino muito forte e o feminino, e eu acredito que os homens também tenham um lado feminino e o lado masculino. Nós somos yin e yang, nós não somos 100% o nosso gênero, a nossa sexualidade que nós nascemos. Não precisa ser homossexual necessariamente para ter um lado masculino ou feminino, e ambos, é isso que eu quero dizer. Tô complicando a história aqui. A ideia de falar sobre esse assunto é de observar várias oportunidades que os homens querem usar para serem cuidadores, para demonstrar afeto. E isso, gente, a primeira coisa que a gente pensa em cuidado, em o homem ser homem, ter esse papel masculino na sociedade, é ele pagar a conta no restaurante, é ele dar suporte ou dar presente, ou, sabe? É muito ligado ao lado financeiro. Não necessariamente. Eu sou uma pessoa, e isso tá muito também ligado à nossa cultura brasileira, eu sou uma pessoa que demonstra o amor, o cuidado através da nutrição. Então, se eu gosto da pessoa, eu quero que ela coma. Eu cozinho algo, eu gosto de fazer alguma coisa pra... A minha maneira de demonstrar é através da comida. Então eu faço uma janta especial, para as minhas colegas de trabalho, às vezes eu faço pão caseiro, um bolo, alguma coisa nutritiva e legal assim que eu faça eu mesma. É a minha maneira de demonstrar. E os homens muito frequentemente usam
para demonstrar o amor, o carinho ou o cuidado, mesmo que seja para uma pessoa que eles realmente não conhecem, mas só o interesse, o carisma, através de gestos de cuidado. Essa ideia de falar sobre a oportunidade, os homens tomarem a oportunidade de serem cuidadores, surgiu na minha cabeça essa semana porque eu faço aula de boxing tailandês, que é um pouquinho diferente do boxing convencional, porque no tailandês a gente usa as pernas também, né? O chute, kickboxing. E foi a minha segunda aula, desde que as coisas reabriram, né? Eu já fazia um pouco antes. E foi a minha segunda aula essa semana e eu tive uma interação com um dos meninos. E assim, eu faço yoga há mais de 11 anos, mais ou menos. Eu sou instrutora de yoga, inclusive. Mas yoga é um ambiente predominantemente feminino, o que é ótimo. E, assim, os homens são bem-vindos também, mas a maioria das pessoas que praticam yoga são mulheres. E o boxing é completamente diferente. É um ambiente bem masculino. É um grupo, assim, de 25 pessoas. Nós éramos 3 mulheres. E o pessoal, assim, a maioria deles, homens jovens, bonitos, sarados e tal. Então é lindo pros olhos também, né? Pro campo visual é maravilhoso. Mas uma coisa que eu notei, a minha ideia pré-concebida era que eram uns caras machos, assim, sabe? Agressivos por estarem no boxing antes de eu entrar nessa vibe aí. E o que eu encontro é uma situação completamente diferente. Então, essa semana eu fui na aula e aí eu pedi ajuda pra um deles. A gente faz uns wraps, né? Tem umas tiras que eu não sei como é que se chama em português, pra enrolar a mão como uma faixa, uma bandagem, antes de pôr as luvas de boxe, que é pra proteger a wrist. Como é que fala wrist? Essa parte aqui, o pulso. E os dedos também. E aí eu não tava muito certa, assim. Aí eu perguntei, se é só enrolar, não tem algum segredo? Aí um deles tirou a faixa deles e começou a fazer de novo na minha frente pra demonstrar. Aí me ajudou com a minha e tudo, sem flertar, gente. Sem flertar. Podia ser mãe do rapaz. Meu filho vai completar 30 anos esse mês, a falar nisso. Então, realmente, acho que eu podia ser mãe desse menino. E aí eu falei, depois, na nossa interação, eu comentei com ele e o outro, eu espero que venha uma outra mulher nessa classe, porque eu não quero ficar com vocês, porque eu tava com medo, né? Tipo, eles são muito mais fortes que eu. E eles, não te preocupa, a gente cuida de ti. Como é que ele falou? Eles chamam, assim, carinhosamente, me chamam de boss. No boss, don't worry, we'll look after you. E eles são super, eu sinto a energia da proteção, sabe? Tipo, eu entrei no ambiente deles, que é um ambiente super masculino, mas ao invés de eu me sentir aterrorizada ou incapaz, eles criam um espaço pra mim e talvez para as outras meninas também, eu não sei qual foi a experiência delas, pra gente se sentir confortável e seguras e poder praticar aquele esporte que é predominantemente masculino. Então tem um bem-vindo, assim, sabe? Um welcoming. E isso eu acho muito legal. E eu fiquei pensando nisso, a oportunidade é só dar a oportunidade, porque quando a gente não dá a oportunidade, eles não conseguem mostrar. Outro exemplo que eu gosto muito é quando a gente tá caminhando com uma pessoa, um homem, por exemplo, e tá frio, e a gente sente mais frio, mulher sente mais frio do que o homem. E aí eles te dizem, você quer minha jaqueta, você quer meu casaco? O que a gente responde a maioria das vezes? Não, tô bem. Então, aceita o casaco, ele não vai se importar de ter um pouquinho de frio, mas ele vai adorar a oportunidade de cuidar de você. Então, quando o homem abre a porta do carro, puxa a cadeira pra você sentar, te faz te sentir protegida, ele quer te levar até a parada de ônibus pra você pegar o seu ônibus, aceita, gente, dê oportunidade pro homem ser homem e ser cuidador, assim como nós somos cuidadoras, gostamos de nutrir e proteger de uma forma feminina, eles também querem proteger, só que a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que baixar a guarda. Eu falei isso da parada de ônibus porque o meu filho de 19 anos, quando ele tem a mesma namorada já faz quase 3 anos, eu acho, e no começo ele sempre queria levá-la até o ponto de ônibus, que era na frente de casa, pra ela pegar o ônibus e ir pra casa dela, que eram umas 3 paradas depois. E ela sempre dizia pra ele, não, eu vou sozinha, não precisa, você fica em casa, fica aí na cama, ou qualquer coisa assim. E ela sempre fazia tudo assim pra ele, mas ela não dava muita oportunidade dele retribuir. E eu chamei ela num canto e disse, Milly, deixa ele cuidar de você. Se ele quer te levar até a parada de ônibus, aceita, é a maneira dele demonstrar que ele se importa com você, que ele não tá dizendo, vai sozinha, se vira. Ele tá querendo cuidar de você. Eu até brinquei com ela, disse, olha, dá tanto trabalho de
para criar um menino, um homem que seja cuidador, que seja atencioso, que seja feminista também. Então aproveita isso, não estraga o trabalho que eu demorei tanto tempo para construir. Aceita, deixa ele ser o homem também. Gente, é isso, eu acho. Essa é a minha mensagem de hoje. Permita-se, dê oportunidade. E não quer dizer que você tá flertando, não necessariamente. Você pode flertar, não tem mal nenhum em flertar. Claro que se você tiver num relacionamento, o ideal, né, para níveis de expansão da consciência e espiritualidade, o ideal é que você respeite aquele relacionamento, se é um relacionamento monógamo, né? Se vocês têm esse acordo, então você respeite isso. Não porque a moral te diga para respeitar, mas a ética, se você tem um contrato assinado, né, um casamento, ou verbal, ou tácito com alguém de estar num relacionamento exclusivo, então você não quer estar encorajando um flerte que pode desenvolver para um romance, uma fé, mas um flertezinho assim, inocente, que atrai atenção, eu não vejo muito mal nisso, desde que a gente saiba o limite. Agora, eu acho que flertar é super saudável. Aqui, eu não sei se no Brasil tem muito medo há um medo, especialmente em áreas como a que eu trabalho na saúde, as pessoas que têm um cargo hierárquico maior, os homens, eles têm medo, às vezes, de algumas interações com as mulheres para não serem mal interpretados, porque dá muito problema aí. Mas, então, flertar de uma maneira saudável é saudável, sim. Claro que no momento que você troca o telefone, começa a trocar mensagem e ficar mais íntimo, aí, se você tem um relacionamento, já não é legal. Mas dê a oportunidade dos homens cuidarem de você, deixar eles expressar a masculinidade que não é tóxica, que é uma masculinidade saudável. A gente se complementa, a gente vive em harmonia quando nós nutrimos os dois lados, o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. Gente, acho que é isso. Essa é a minha mensagem de hoje. Deixe seus comentários, suas sugestões, suas opiniões também sobre esse tema, que eu gosto muito dessa energia, dessa dinâmica e interação entre homem e mulher. Vou adorar saber o que vocês pensam sobre o assunto. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e até a próxima.